E aí, fiel, uma excelente terça-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas notícias do Coringão. Memphis Depay cortado da seleção holandesa, porém o jogador vai fazer tratamento lá na Holanda. Além disso, mais informações dessa situação do afastamento de Romeu Tuma do Conselho Deliberativo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. O Corinthians, ontem, aliás, teve mais uma questão ali envolvendo a direção do clube, a administração, os problemas políticos do Corinthians, mas não quero saber tanto dos problemas políticos, você pode, claro, também atualizar, mas a questão do Memphis é a que me parece em campo preocupar mais o corintiano nesse momento, Vlad. Exatamente, Bruno. A questão do Memphis preocupa todo mundo dentro do Corinthians, principalmente porque ele sofreu uma lesão na coxa, um estiramento na coxa direita durante a partida contra o Flamengo no domingo na Neoquímica Arena. Pode perder de 4 a 6 semanas. Então, com isso, ele ficaria de fora de 4 partidas do Campeonato Brasileiro e pode perder até mesmo as 2 primeiras rodadas do campeonato da fase de grupos da Libertadores da América, além do Campeonato Brasileiro. Então o Memphis Depay, o que a gente apurou com o pessoal do Corinthians é que ele viajou para a Holanda, se apresentou à Holanda, ele está cortado. Hoje a federação, inclusive de manhã, divulgou um comunicado dizendo que ele está fora dos jogos contra a Noruega e o Equador na data FIFA, dos amistosos, mas ele vai se apresentar para conversar com o departamento médico, para começar o tratamento na Holanda. Tinha um impasse, será que o Memphis ia ficar no Brasil, ia para a Holanda? Porque o Corinthians se reapresenta na quarta-feira à tarde, então se ele ficasse no Brasil, amanhã à tarde ele teria que estar no CT Joaquim Grava, mas a gente apurou que ele viajou para a Europa. O Memphis que vive uma temporada no Brasil um pouco abaixo em relação às outras duas no Corinthians. Neste ano, ele tem 12 jogos, 1 gol e apenas 1 assistência. Em compensação, ano passado, 51 jogos, 12 gols, 10 assistências. Em 2024, 14 jogos, 7 gols e 4 assistências. Então vamos ver como que o Corinthians vai lidar com essa questão nos próximos dias, né, Bruno? Então, porque envolve o futuro do jogador e não só o Corinthians, né, mas também, claro, algo que envolve aí a Copa do Mundo. Números do Memphis pelo Corinthians, obrigado, viu, Vlad? A gente tem aí 77 jogos, 20 gols, 15 assistências, e aí a minutagem. É um problema essa questão do Memphis? Se tratar lá, se tratar aqui? Como é que vocês estão vendo essa questão? Como o Vlad explicou, é uma questão de data FIFA. Aliás, ontem o Vlad já tinha falado isso pra gente aqui no link. O Vlad falou, olha, é uma opção do jogador, entender se permanece, faz o tratamento no Brasil ou se apresenta normalmente a seleção holandesa. A seleção holandesa emitiu um comunicado falando que o Memphis está liberado por conta da contusão, né? Mas mesmo assim o Memphis decidiu ir para lá tratar. Vocês veem isso como um problema? Não vejo como um problema. A gente acabou de conversar com os nossos amigos lá nos Estados Unidos sobre seleção, que o Bruno Guimarães também estava tratando aqui, né? Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum, desde que os departamentos eles fiquem ali o tempo todo conversando, né, sobre a evolução, o tipo de tratamento. Acho que tem que ser algo ali bem conversado e acordado entre clube e seleção. Assim, não vejo problema. O problema, de fato, seria isso, se ele viajasse e não tratasse, se envolvesse em outras questões, enfim. Acho que ele está dentro desse cronograma que serve tanto para o clube quanto para a seleção. Ele quer jogar uma Copa do Mundo. Serve para ele, então, né? para ele, exatamente, para ele desperdiçar o que pode ser ali uma pausa, né, importante, se quer estar do lado da família, se quer estar mais perto, enfim, mas desde que trate. Não vejo problema. Também não acho que seria uma necessidade o jogador continuar aqui, por mais que seja o clube dele, né? Eu acho que o ponto principal foi o que a Maria acabou de tocar em relação também à família, cara. Porque, assim, se ele tem condições de se tratar, né, e a gente sabe que o jogador geralmente, né, tem toda a infraestrutura ali para seguir o tratamento, ele já estaria no cronograma dele, essa questão dessa data FIFA. Ele é a referência da seleção holandesa. É o camisa 10 É o camisa 10 da seleção, enfim, é a referência técnica ali no ataque da seleção. E aí o ponto principal para mim, cara, é a família. O cara tá longe de casa, longe dos familiares, dos amigos. Querendo ou não, já seria uma oportunidade dele estar ali um pouco mais próximo. Então, não deixando o tratamento de lado e não, né, perdendo a linha também, né, em relação a vazar alguma coisa, né? Porque então, chega aí. Aí é do interesse dele, né? Então, exatamente, é isso que eu tô falando. Chutar o balde agora. Não vou, saudade dos amigos, vou pra balada com os amigos. Aí também não dá, é isso que eu tô falando. Claro. Não tem como.
senso de responsabilidade, até pela briga que ele está tendo, né? O sonho dele de atuar em mais uma Copa do Mundo. Mas é o que eu tô falando, não vejo problema ele, enfim, se tratando. E o ponto principal para mim de fato, até você ganhar o cara, né? Pro resto da temporada ou até ali a Copa do Mundo. Querendo ou não, o cara vai lá e se encontra com os familiares, amigos. Esse refresco mental é importante também, né? Porque o Corinthians vai dar folga para alguns jogadores, assim como outros clubes, né? Tem um descanso e tal. O jogador que é daqui pode ver a família, voltar, enfim. Acho que para ele é importante também isso. E aí às vezes se o cara não vai, aí a gente está discutindo isso aqui, mas tem a discussão com a ótica de lá, que é, poxa, o cara também não tá nem aí para a seleção. Eles não vão estar falando isso, né? Mas às vezes tem esse, por outro lado, assim, é o líder da seleção, é o camisa 10, não poderia, não deveria se apresentar, tá aqui para os médicos verem, né? E às vezes também a gente não sabe, mas provavelmente pode ter tido uma conversa sobre isso também, né? Do sentido de ir lá ver o grau da lesão, ver como estão os treinamentos da seleção, enfim, ele lá do lado do treinador, sabe? O que você acha? Às vezes rolou essa... A gente tá na questão do celular do Memphis, né? Mas às vezes rolou também essa conversa do tipo, é melhor ficar aqui, tratar por aqui, ou eu posso tratar aí com vocês, enfim, tá mais próximo dos colegas de seleção. O pessoal lá falou que é isso, vocês acham que é isso mesmo? Vocês acham que é isso mesmo? Porque aí... Guimarães, a Mari lembrou, veio pra cá. Com o Rodrigo Lasmar. Cara de confiança. Cara de confiança, médico de confiança, fisioterapeuta de confiança, tem tudo, enfim, todos os jogadores têm essa questão de confiança e geralmente é na terra natal. Então eu não tenho como vir aqui e tacar pedra no Memphis, porque ele está indo para a Holanda se tratar. E é claro que o torcedor do Corinthians, o que interessa para o corintiano é com o jogador, não é Vlad, é o jogador render no Corinthians, é o clube que paga o salário, ou que deveria pagar tudo direitinho, né? É o emprego dele. Mas assim, para o jogador também, poxa, as vésperas aí, a 2 meses de uma Copa do Mundo, também não deve ser fácil ele não pensar em defender a seleção dele em mais uma Copa, Vlad. É uma situação bastante complicada, né, Bruno? Inclusive, o Corinthians tem um interesse da permanência do Memphis Depay depois da Copa do Mundo, quando encerra o contrato do holandês. Mas as bases para uma renovação teriam que ser diferentes em relação ao que ele recebe nos dias atuais, e também a gente vê a questão do contrato dele, que gerou toda uma polêmica nos últimos meses. O Corinthians deseja que o jogador permaneça, mas desde que seja nos termos diferentes. O próprio Marcelo Paz disse isso ontem à reportagem da ESPN. A gente vê essa preparação do Memphis antes da Copa do Mundo. O torcedor do Corinthians lembra muito em 2006, uma situação um pouco parecida com o Carlitos Tevez, que também estava para jogar pela Argentina e ficou um pouco na bronca com o argentino porque ele faltou em alguns compromissos. No caso do Memphis é um pouco diferente, ele está contundido, mas é uma situação que para o torcedor corintiano já não é nova. Que a gente já viu com outros jogadores isso acontecer, mas no caso do Memphis ele não está faltando, né? Como era o colombiano do São Paulo. O Rames. Achei que fosse o Martínez agora. Não, o Rames se preparando para a seleção, o próprio Valdívia no ano ali de 2015, se não me engano, ele ainda estava no Palmeiras e tinha a Copa América do Chile, então era assim, também o foco do jogador estava na Copa América, não é? Não é o caso do Memphis. O Memphis estava em campo, pô. Deu uma jogadaça pro gol do Corinthians, assim. E o Dorival falou depois na coletiva, né? Ele reforçou, ele falou assim, tá vendo? Eu poupei alguns jogadores contra a Chapecoense justamente porque eu sei que alguns ali ainda estão, né, tentando recuperar a melhor forma física, e aí o Memphis se machuca no jogo seguinte. Então, acho que tem tudo isso. Desde que a conversa seja clara, assim, que o Corinthians comunique seu torcedor de maneira clara, que ele converse com o Memphis, que o Memphis também tenha essa responsabilidade para os dois lados, eu não vejo problema. Vamos ver, fala, Gilson. Não, que eu acho que tem que... Oi, Vlad. Não, só para complementar uma informação em relação ao que a Mari e vocês mesmos disseram, tem uma prerrogativa que o Memphis pode se apresentar à seleção, então ele não está fazendo absolutamente nada de errado. O Corinthians também não está fazendo nada de errado, porque é obrigado a liberar o jogador. Então a situação, por mais que possa parecer um pouco estranha para o torcedor, está dentro da lei, dentro das regras. Desde que ele retorne no momento certo, agora da possível data FIFA seria... Claro, não pode meter o Martínez que não voltava nunca mais. Era esse o ponto. Duas coisas, inclusive. O retorno, no momento combinado para seguir o tratamento aqui, e aí não tem problema nenhum, mas eu acho que tem um ponto delicado, que é o que a Mari P trouxe agora em relação à comunicação. Porque pro torcedor corintiano, a gente tem que falar a verdade aqui, o torcedor tá
para a Holanda, né? Nada. Tá, não quero. Já Não, tá, às vezes para a seleção brasileira, muitas vezes os torcedores Vai se dos importar clubes com a não Holanda, ligam. pô. Imagine se preocupar com a O Holanda. do Real Madrid tá preocupado Exato. com o Mbappé na seleção Exatamente. francesa. Então não Itálica, tá. Mbappé. Vini Então, Júnior no Brasil. Vini eu Júnior, digo de comunicação em relação ao tratamento, os prazos, o que o Memphis vai... Porque, tipo, ele tinha o direito de ir, ele não tá faltando em nada com o Corinthians indo, sabe? E esse tipo de comunicação, pro torcedor também não chegar e falar, lá, se machucou no jogo contra o Flamengo, agora já tá indo lá pra seleção e depois vai voltar, vai ficar mais 2 meses fora, um exemplo, sabe? Sim. E o Corinthians tem tratado dessa forma, né? O Corinthians ele comunica muito bem, e o Dorival sempre também responde aos questionamentos. Exatamente, é esse o cuidado pro torcedor não achar que, por exemplo, o Memphis tá colocando o Corinthians em segundo plano. Aí... se levantar essa suspeita aí não se fica nem levantar bom ambiente, né? não, ele vai se poupar agora porque ele se machucou controle de carga. Por conta controle de carga, um exemplo, para a seleção holandesa na Copa do Mundo. Aí esquece. O torcedor já vem, e aí? Qual foi? E desde já o torcedor já Vai vai usar colocar o clube. lupa, né? Vai usar Desde o já. clube pra se preparar pra Ele lá. vai contar, tem X jogos do Corinthians até a Copa do Mundo. O Memphis vai estar em quantos? Isso. E nos 3 últimos ele vai jogar? E nos importantes, e nas viagens? Então... Porque aí vai ter a reta A final lupa de já Copa tá do maior. Brasil, tem os jogos de Libertadores. Libertadores, é exatamente. importante, né? Isso vai definir o rumo do Já time. perde agora o A gente início da falou, Libertadores, né? Fluminense, Inter, Já perde as 2 primeiras rodadas, não é isso, Vlad? Clássico. Isso, ele pode perder até 2 rodadas da Libertadores, as 2 primeiras da fase de grupos, Jailson. É isso. Então, peraí, se ele perde as 2 primeiras da Libertadores, Platense fora. ele perde também o Clássico. clássico contra o Palmeiras, não é isso? Perde. Não é isso, Vlad? Que é logo depois, né? Entre os jogos da Libertadores. E perdemos Porque o Vlad. estreia com o Platense, joga com o Palmeiras e joga com o Santa Fé. Isso. Exato. Isso aí, até o meio de abril. É isso. Então, esse pra mim é o cuidado. Mas aí é isso, ser. se está tratando a lesão, vai perder por conta disso, tá tudo bem. Que vai desde ter a que volte conta. depois. Um exemplo, tá? Vai jogar em casa e não vai jogar fora. Isso daí já vai dar ruim, cara. Claro que vai. A realidade, eu já tô falando o que pode acontecer, na minha assim, opinião. eu falo da comunicação porque, é claro, a gente sempre usa o Neymar como exemplo, né? E eu Isso. sempre reforço aqui que pra mim me importa mais ouvir o Santos do que ouvir o Neymar. Eu quero saber do Santos, né? O Neymar está fazendo isso. O Dorival falou, quando ele não entra com o jogador contra a Chapecoense, que ele poupa vários jogadores, ele é questionado sobre o Memphis. E para além de dizer que é controle de carga, ele fala, ele ainda tem muitas dores no joelho. Ele tratou, mas ele tem dores no joelho. Então a gente está tentando trabalhar com isso. Quero que ele esteja bem no clássico, contra o Flamengo. Então, assim, o Corinthians ele se comunica, né? Sim. E aí tem que continuar assim, porque o torcedor quer saber. Vlad, até mais, tá? Boa sequência aí de trabalho pra você. Obrigado, Bruno. Um grande abraço para você e para todo mundo ligado no Sport Center. Nossa, que sequência, hein? Depois do Corinthians, hein? De 2 Chave, jogos né? de Libertadores, o clássico também no meio. Fluminense, né? Já na próxima rodada. Também é o Fluminense no Rio, né? Fluminense no Rio. Tem bastidores importantes. Ontem teve uma reunião tensa do Conselho Deliberativo e ficou definido, pelo menos por hora, Lázaro, o afastamento do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, e também tem novidades em relação à investigação do Ministério Público sobre cartões corporativos envolvendo o ex-presidente Augusto Melo. Certo, Lázaro? Conta pra gente, né, esses bastidores políticos e policiais, né? Sempre no Corinthians a gente fala de campo, mas não dá para fugir muito da página policial e da página política também, porque isso afeta demais o clube. Primeiramente sobre ontem, né? O Corinthians que chegou a ter 2 presidentes em algum momento, né? Não oficialmente, mas em dado momento o Augusto Melo se auto-intitulava presidente, Osmar Stabile também se auto-intitulava presidente. Hoje é um time que na prática não tem um presidente do Conselho Deliberativo, porque ontem foi realizada a reunião do Conselho marcada pelo Osmar Stabile, então ela foi convocada extraordinariamente pelo presidente da diretoria, o Osmar Stabile, e que votaria o impeachment do Romeu Tuma Júnior embasado em possíveis ameaças, supostas ameaças e agressões verbais do Tuma contra o Osmar Stabile naquela reunião que a gente comentou do segurança, que eles discutiram na pizzaria do Parque São Jorge. Aquela história, aquela situação relatada naquela matéria que gerou o desdobramento na última reunião do Conselho há 2 semanas,
gerou o desdobramento que foi o pedido do impeachment do Tuma por parte do Osmar Stabile, ativando o artigo 112 do Estatuto Social do Corinthians. O entendimento do Romeu Tuma é que o artigo 112 ele não pode ser usado para marcar de forma arbitrária uma reunião do Conselho, que o presidente da diretoria tem sim o poder de convocar o Conselho, mas o artigo 82 do Estatuto aponta que ele precisa passar por todo um rito, que é comunicar o presidente do Conselho e o presidente do Conselho aí sim ter 30 dias para marcar essa reunião. Osmar Stabile não entende dessa forma, entende que o artigo dá o direito ao presidente lançar o edital. Então, alguns conselheiros, muitos conselheiros na verdade, nem compareceram ao Parque São Jorge por entenderem que a reunião não tinha legalidade para acontecer. Só que 137 conselheiros estiveram presentes. O presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, não entendeu que era uma reunião legal, então não compareceu. O vice-presidente do Conselho, Leonardo Pantaleão, também não entendeu a legalidade da reunião. Quem, portanto, abriu a reunião? Maria Ângela Ocampos, aquela mesmo do dia 31, que se auto-intitulou presidente do Conselho, que destituiu numa canetada, o pessoal brinca até que no papel de pão, o presidente do Conselho, que disse que o Augusto Melo estava reempossado e teve toda aquela confusão no dia 31 de maio no Parque São Jorge. Ela é a primeira secretária e coube a ela assumir a reunião extraordinária. Ela abre a reunião dizendo que entendia que essa reunião não era legal e que estava encerrando a reunião. Ela deixa o Parque São Jorge neste momento. A alegação dela é que a reunião estava encerrada. Ainda assim, alguns conselheiros, até com posição importante, como Felipe Isabella e o Rubens Gomes, o Rubão, começaram a pedir questão de ordem para que aquela reunião não fosse encerrada. Mas quem liderava a reunião era Maria Ângela Ocampos, que deu a reunião como encerrada. Eles entenderam que a reunião não estava encerrada. Quem assumiu a reunião foi o segundo secretário, o Denis Piovesan, filho do diretor financeiro Emerson Piovesan. A reunião aconteceu e com 115 votos favoráveis, 15 contrários e 7 abstenções, Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência do Conselho Deliberativo. Quem assume na saída do Leonardo Pantaleão? Mas em nota, o Pantaleão disse que, como não entende que a reunião tem legalidade, ele não se entende como presidente do Conselho. Ou seja, hoje o Conselho votou a saída do Tuma, mas o Pantaleão, que é quem assume, não entende ser presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ô Lázaro, rapidinho a questão do cartão corporativo, né, pra gente encerrar. Em relação ao cartão corporativo, o Ministério Público entendeu e eles avaliaram os cartões individuais do Augusto Melo, que sempre disse que não havia usado o cartão dele corporativo. As questões do Augusto Melo com a Justiça são outras, são questões relacionadas ao caso Vaidbet, ao possível envolvimento com intermediação, mas a investigação em relação aos cartões corporativos do Augusto Melo propriamente, realmente não tinha nada que imputasse ao ex-presidente corintiano, pelo menos nesse caso, e aí o Ministério Público arquivou essa investigação em relação ao ex-presidente do Corinthians. Vou trazer aqui agora uma breve análise do GE desse empate do Corinthians contra a equipe do Flamengo. Abre aspas. Embora seja difícil individualizar responsabilidades, as falhas recentes de Gabriel Paulista e Hugo Souza contra o Santos e Flamengo, respectivamente, além das chances desperdiçadas no último domingo, mostram que a sequência de 7 jogos sem vitórias do Corinthians não passa apenas pelo técnico Dorival Júnior. Com um jogador a mais, durante boa parte do segundo tempo, o Corinthians ficou no empate de 1-1 contra o Flamengo, pela 8ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado frustrante, houve pontos positivos. Não fosse o erro de Hugo Souza e outras chances desperdiçadas na reta final da partida, o Corinthians poderia ter vencido mais uma vez o Flamengo em 2026, assim como poderia ter somado 3 pontos na Vila Belmiro contra o Santos na semana passada, se Gabriel Paulista não estivesse errado o passe no meio-campo para iniciar a jogada do gol de Gabigol. Mantido no cargo, Dorival Júnior terá um novo período sem jogos para trabalhar e, quem sabe, melhorar a produção ofensiva do time, além, é claro, de tentar manter uma sequência
de boas atuações do Corinthians. Enfim, esse período de descanso vai ser importante pela maratona que o Corinthians vai pegar depois desse período da data FIFA. Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Quarta e domingo, até o final do mês de maio. E aí, Dorival Júnior? Vai ter reclamação durante esse período? Vai ter que usar o elenco todo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, fiel.